Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que acolhe a todos com muita alegria no coração. Vocês não imaginam quanto nós nos sentimos felizes em vê-los aqui conosco. Vemos pessoas novas também, sejam bem-vindas, né? Para nós tem muita alegria. Isso porque quem acompanhou conosco toda a trajetória até chegarmos a esses momentos, sabem todo o amor, todo o esforço, tudo que foi empenhado para que nós tivéssemos essa casa agora para nos reunirmos. Então, que nos sintamos todos em casa, como eu sempre digo, essa casa de Jesus, portanto, é de todos nós. Antes de darmos início à tarefa da noite, com a palestra do nosso companheiro Pedro, lá de Serquilho, que vai falar hoje o tema Diante dos Nossos Conflitos, a pedido do nosso presidente Juca, eu vou precisar solicitar um favor a todos. Toda a Casa Espírita, como uma instituição com CNPJ, tem que cumprir algumas regras, né? E nós mudamos da Jane Conceição para cá. E o nosso contador nos solicitou uma ata de uma reunião extraordinária para que a gente possa formalizar a troca desse endereço. Porque senão nós vamos ficar com o CNPJ atrelado a outra casa onde já não funcionamos mais, funcionamos aqui. Então ele redigiu uma ata extraordinária de troca de endereço e nós precisaríamos que ao saírem vocês fizessem a gentileza só de assinar. Está ali disponível, quem quiser ler, para ter certeza que não estão passando os imóveis, os bens para a gente, né? Só para a gente formalizar isso junto ao contador, como se tivéssemos realizado uma assembleia. Então vai ficar ali em cima do balcão, por gentileza, ao saírem, só assinem para a gente poder formalizar essa documentação junto ao contador. Outra coisa que eu gostaria de dizer também é dos trabalhos da casa, né? A gente sempre fala que nas sextas-feiras estamos aqui com a palestra, mas além do passe que acontece após a palestra, nós também temos o atendimento fraterno para quem desejar, temos também a evangelização infantil que nós retomamos, né, após a mudança para cá, só não tivemos no dia da inauguração, mas agora quem tiver criança, quem estiver nos vendo aí pelo Facebook e quiser trazer as crianças para participarem da evangelização infantil, já está funcionando. Gostaria também de fazer um agradecimento aqui público a todos que participaram e nos auxiliaram no evento que nós participamos no último sábado, lá no Instituto Atlântico de Ensino. Então, agradecer a todos os voluntários, agradecer a todas as pessoas que estiveram lá prestigiando, comprando nossos produtos, saboreando as delícias que a gente faz, pessoal que ajudou na montagem, na desmontagem, enfim, são tantas pessoas envolvidas que sintam-se todas portadoras da nossa gratidão e todas também saibam que vamos precisar de vocês sempre. Né? E agradecer em especial ao Instituto Atlântico de Ensino, que vem confiando no nosso trabalho, a todos os pais, né, a comunidade da escola, que nos auxiliou e que fez com que o nosso evento fosse um sucesso. Vendemos tudo que foi levado, né, Érica? Vendemos, foi uma correria, foi bastante intenso o trabalho, mas valeu muito a pena, porque saímos de lá com o intuito, né, cumprido, que foi vender tudo, agradecer a Deus que nos deu um sábado de sol, né? Sem isso também não teríamos alcançado esse objetivo. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento e em breve já estaremos lançando nossos próximos eventos, né? Porque nós gostamos e precisamos. Bom, fora isso também preciso aqui falar do livrinho Fundamentos da Doutrina Espírita. Vou falar depois disso aqui. Né? Falar do livro do Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro de distribuição gratuita, oferecido pela USE Piracicaba, que eu sempre digo, que é para que as pessoas possam conhecer o Espiritismo da forma correta, sem misticismo, sem diz-que-me-diz-que, sem invenções mirabolantes, né? Então, quem desejar, está ali sobre o balcão também, para levar para si mesmo, para a família, para os amigos, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita da melhor forma. E por último, informar que na próxima terça-feira nós receberemos aqui um companheiro vindo de Matão, o nome dele é Orson Peter Carrara, pode ser que vocês já tenham ouvido falar dele,
é uma pessoa com muita experiência, muitos anos na doutrina espírita, assim como nosso companheiro Pedro também, que também vem de fora nos brindar com as suas palestras, com as suas explanações, e ele estará conosco aqui, né, na próxima terça, fazendo palestra. Haverá também venda de livros, né? Acompanhe aí nosso Facebook durante a semana, que a gente já vai também divulgar o valor dos livros, né, para o pessoal saber, né, trazer. Que às vezes eu, por exemplo, venho para a casa espírita, não trago cartão, não trago dinheiro, não trago nada. Então é bom a gente saber de antemão para poder adquirir, porque são obras excelentes. Ele escreve muito bem, ele fala muito bem. Ele já foi fazer palestras até fora do Brasil. Então é uma oportunidade da gente aprender com ele, assim como nós aprendemos com todos os palestrantes, né? Mas a gente divulgando aí as pessoas que vêm compartilhar seu conhecimento conosco. Então, dito isso, vamos dar início à tarefa da noite de fato, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, com o nosso coração grato pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, pela presença dos mentores espirituais, nos assistindo em nossas dificuldades, nos auxiliando e nos fortalecendo para que nós possamos continuar a nossa trajetória terrena com muita fé, com muito bom ânimo, acreditando que somos sempre amparados e orientados para que nós possamos errar cada vez menos e possamos nos colocar a serviço do próximo, como Jesus nos orientou. Que a espiritualidade amiga, que o mentor do Pedro auxilie na sua explanação, para que ele possa expor tudo aquilo que ele preparou para essa noite com muito amor e muita simplicidade, como ele sempre faz e que toca nossos corações de uma maneira muito feliz. E que ao terminar essa tarefa da noite, possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Caríssimos irmãos, irmãs presentes, demais que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, nossos votos de muita paz, de muito amor. Estamos todos felizes porque amanhã é feriado, né? Vamos todos descansar, né? Um feriado no meio da semana é muito bom. Sabemos que estamos passando por momentos de grandes dificuldades, momentos de transição, momentos de mudanças. E esses momentos de mudança que somos convidados, são momentos de mudança interior dentro da nossa necessidade. Temos observado uma sociedade toda adoentada, com um vazio existencial muito grande dentro dela. Temos observado nos atendimentos fraternos que nós damos na nossa cidade de Serquilho, as pessoas não têm o conhecimento que a doutrina espírita dá, que esta casa dá. Muitas vezes chegamos numa casa espírita e pensamos que é um centro de espíritos, mas espíritos nós temos em todos os lugares, Na verdade, nós temos a ciência da doutrina espírita. Seria um tripé: ciência, filosofia e religião. Então nós temos todo o conhecimento de um mundo paralelo ao nosso, nessa outra dimensão, onde os nossos irmãos têm uma ação direta sobre nós, como nós temos sobre alguém. E diante disso tudo, gostaria de falar dos nossos conflitos. É o que nós mais temos, os conflitos ocultos. São o que mais tem judiado de nós, porque muitas vezes seguramos dentro, não falamos, assimilamos, rimos, estamos em meio a uma multidão, mas estamos sozinhos. Pedimos um socorro no silêncio do nosso interior e parece ninguém ouvir. Esse é o conflito maior. E infelizmente, muitas vezes,
conflitos desta ordem têm levado alguns irmãos nossos, no momento de desespero, sem saber como lidar com isso tudo, a tirar a própria vida. Temos um caso que eu gosto muito de falar quando nós falamos dos nossos conflitos, um caso real de um amigo meu, que ele tentou suicidar-se, morava no 2º andar, amarrou uma corda, soltou o corpo, e quando ele estava na agonia da morte, se enforcando, ele queria livrar-se da morte, ele não queria mais, mas como Deus é bondoso e alguma coisa que nós muitas vezes não conseguimos acreditar, a corda estourou, e ele caiu, machucou-se bastante, e até hoje ele diz: que loucura, o que eu estava fazendo? E você só percebe o mal que você está fazendo quando ele já está ocorrendo, e muitas vezes não dá tempo de voltar, ou você não tem essa outra oportunidade, essa segunda oportunidade. Então os sofrimentos ocultos que nós temos, aquele sofrimento, aquele conflito, nós precisamos procurar as casas espíritas que têm atendimento fraterno, que temos irmãos altamente preparados, irmã, para nos atender. Nós temos observado hoje que as casas espíritas têm ajudado tanto quanto, ou até mais, quanto o próprio SUS, dentro do seu entendimento, dentro das necessidades na área psíquica, porque todas as nossas enfermidades são da alma. Nós precisamos entender isto, e enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar tratando o efeito, e nós chegamos num ponto, a doutrina espírita chega num ponto, hoje, em todo esse estágio de evolução, porque ela é nova ainda, mas nós avançamos muito, que nós chegamos no momento de trabalhar a causa. Recebemos o atendimento para o efeito que nós recebemos, as dificuldades que nós temos, muitas vezes fazer uma limpeza, tomar um passe, uma entidade que supostamente nos acompanhe, um conflito de vidas passadas, mas nós também precisamos trabalhar o nosso eu, a causa, e esquecer esta coisa que nós trazemos da antiguidade, dos ensinamentos eclesiásticos, que nós estamos presos à antiguidade. A doutrina espírita nos liberta de tudo isto, nos diz que a cada um segundo a sua causa, que somos senhores da nossa própria causa. Mais do que isto ainda, ele diz que nós somos deuses em D menor, e que nós podemos fazer tudo que Jesus fez e muito mais, se a nossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda. Mas quando nós falamos da fé, de fazer algo para nós, de atacar a causa, nós estamos falando do bem-estar interior. Nós estamos falando de nós, não estamos falando do vizinho, do amigo, do outro, estamos falando do meu bem-estar, da minha convivência, do meu conflito que eu tenho que eliminar. Mas quando eu me proponho a eliminar esse efeito, eu estou pronto para deixar a causa. Qual é a causa? Nós conhecemos as causas que geram efeitos em nós. Estamos prontos a deixar as causas que geram esse efeito, que é o mal-estar, que ela vai se dar no corpo físico? Para que nós falamos um pouco dos nossos conflitos, nós precisamos entender que todos nós, círculo familiar, parentesco, pais, mães, avós, somos todos nós espíritos interligados, mais do que interligados, entrelaçados. Estamos presos uns aos outros por amor, por ódio, por discórdia, por desavença. E estamos hoje dentro do planeta Terra, numa casa, num lar, e quando nós temos a oportunidade única de estarmos numa casa espírita para conhecermos nós, e aí nós começamos a conhecer, entender porque certas coisas ocorrem, o que outra religião não consegue explicar.
e que a doutrina espírita nos mostra claramente que você pode mudar a sua vida, que você pode eliminar esse conflito de meio, esse conflito interno que está te prejudicando. E diante desses conflitos todos, nós vamos conhecer o maior psicoterapeuta do mundo, que chama Jesus. Jesus. E temos no Evangelho segundo o Espiritismo oferecendo para nós subsídios valiosos para o tratamento dos nossos conflitos, porque tudo é no nosso interior, todo mal está aqui. É aqui que está o mal, não é em nenhum local do nosso corpo, é o nosso ser pensante, a nossa casa mental. Nós acostumamos dizer que a nossa casa mental tem rachaduras. Numa dos cômodos da nossa casa mental, que seria a sala, ela está com rachadura, a pintura está vencida, os móveis estão velhos, algumas mudanças precisam ser feitas, porque o tempo vai exigindo isso. O que quer dizer isto? Que nós vamos ganhando tempo, nós vamos ganhando idade, nós vamos ganhando alguma experiência, seja pela dor, seja pelo amor, e de repente você vê, segundo Paulo de Tarso, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém mais, aquilo já não nos interessa mais. Algum tempo atrás era muito importante para nós status. Hoje nós corremos do status. Antigamente para nós ter um carro do ano era muito importante. Hoje para nós isso não faz mais diferença. Antigamente nós odiávamos, tínhamos raiva, rancores, ira. Temos, hoje ainda temos, mas já corrimos disso. E antigamente nós éramos isto. Então já modificamos, já começamos a modificar, porque isso incomoda muito. Isso vai criando em nós enfermidades, e não adianta nós corrermos disso, porque está em nós a solução dos nossos problemas. E temos no Evangelho, orientado e administrado pelas casas espíritas, todo esse subsídio do Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer a aplicação em nós. E tem no capítulo 10, que é muito interessante, quando ele fala: bem-aventurado os misericordiosos. Por que os misericordiosos? Porque aquele que tem misericórdia, ele é amoroso. Se ele é amoroso, nada o atinge, nada o pega, nada causa mal-estar. Pode até ser momentâneo, mas ele dilui rapidamente, não faz morada no seu interior. Então temos uma série de recomendações dentro do Evangelho de Jesus que devemos avaliar na nossa causa. Mas por que devemos avaliar na nossa causa? Porque você pode ter 60 anos, 62 anos, que eu vou indo para 62 anos, ou você pode ter 20, 30, e nós só temos a certeza desse momento. Só desse momento nós temos a certeza. Fazemos uma programação para anos, eu faço, mas eu tenho que saber que eu tenho a certeza que eu tenho esse momento. Então eu faço muito bem isso agora, para que se eu ganhar esse um ano na frente, eu vou estar bem. Agora, se nós fôssemos falar: eu vou para uma casa espírita porque eu quero trabalhar, porque quando eu desencarnar eu quero viver a eternidade, eu largava a casa espírita. Eu quero viver bem hoje, não importa os vendavais da vida, os maremotos da vida, isso não vai deixar de acontecer. As dificuldades, as tribulações, elas vão estar acontecendo, porque faz parte de nós isto ainda, porque nós ainda geramos esses tipos de conflitos. Então ela ainda não vai nos deixar enquanto não fizermos modificações. Como? Enquanto nós não aprendermos a nos auto-perdoar primeiro. Eu preciso perdoar alguém? Não, você precisa se auto-perdoar. E o que é auto-perdoar-se? Eu causo um dano para o meu amigo Adilson e eu sinto remorso. Se eu ficar só no remorso, é como se eu ficasse no meio do lamaçal. Eu tenho que me auto-perdoar por isso, para sair do lamaçal, para fazer a reparação.
Então essa reparação, esse auto-perdão tem que começar em você. Porque se você não perdoa você, como vai perdoar o outro? Se você não ama você, como vai amar o outro? Se você não tem autoestima, como você vai ter para com o outro? Se você não tem seu cuidado para com você mesmo, vai ter para o outro. E acho interessante como nós somos assim um pouco parados no raciocínio. Quando Jesus nos dá para nós um antídoto de bem viver. Quando ele diz assim: tudo que você fizer ao outro vem para você. Espera lá, mas então é só eu fazer o bem que eu recebo o bem? Sim, mas nós lutamos em fazer o mal, ou não fazer o bem. Quer dizer, é de graça, mas nós ainda relutamos com isso. É só eu ser bom em casa, e eu tenho de volta da esposa, do esposo, companheira, companheiro. Não é isso? Tudo que você fizer ao outro, você vai receber. Isso é da lei divina, está imutado nas leis de causa e efeito, ação e reação. Então perdoar, quando nós falamos de perdoar-nos, mas perdoar o outro, não é nem uma questão de caridade, é uma questão de inteligência. Porque quando você não perdoa, você não esquece, você está sempre com raiva, incomodado. Mas quando você perdoa, você se livra. Que alívio! Porque você não perdoa, você está vivendo todo momento aquele episódio. Para quê? Ah, mas eu tenho muita raiva do meu pai, da minha mãe, que me criaram assim, judiaram de mim, fizeram isso, aquilo. Espera lá, você quer apagar essa parte? Então você vai apagar a sua história. Isso faz parte da sua história, é a base da sua vida. Não se apaga a nossa história, não importa como ela é, não importa as dificuldades, é a história, é aquilo que você precisava, é aquilo que você tem que passar. Você é o que você é por isso, pela história que você teve. E nós não entendemos, achamos que é mais fácil acusar alguém por aquilo que não conseguimos, do que lutar e fazer aquilo que você pode. É como um casal. Minha esposa não me faz feliz, ou meu esposo não me faz feliz. Não é isto. Eu faço ela feliz e automaticamente eu recebo de volta, ou vice-versa. É dando que se recebe. Mas nós fazemos isto. Parece que nós andamos sempre na contramão. Nós temos um código, como falamos outrora, um código de bem viver. O Evangelho de Jesus é um código de bem viver, como um código de trânsito. Pega o carro e sai a contramão aqui para você ver a colisão, ou assim talvez você desencarna. E nós estamos vivendo uma vida muitas vezes de desastres, no sentido figurativo, por não estarmos obedecendo os códigos das leis divinas, que foram feitos não como imposição, mas como bem-estar para nós. Mas nós, ainda relutamos. Então perdoar é o primeiro ponto para o avanço. E dentro do perdão está a compreensão, a aceitação. Mas como eu vou perdoar alguém que me ofendeu? Você procura colocar no lugar dele, compreendê-lo. Como eu compreendo? Eu tenho que estar no lugar dele, com a cabeça dele, com a cultura dele, e aí ver por que ele pensa assim. Ah, já sei por que ele pensa assim. Se eu estivesse no lugar dele, talvez pensasse igual. Percebe? Aí você começa a perdoá-lo, mas não é perdoar agora, você começa a compreendê-lo. Compreendendo, você começa a aceitar ele. A terceira fase é o perdoar, livrar-se. E alguns de nós conseguimos perdoar, diluir uma ofensa que nós recebamos em algumas horas, outras algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Eu já levei anos. Hoje é algumas horas, quando eu fico contrariado, algumas horas logo eu já diluo isso tudo. Não deixo mais fazer morada, porque eu cansei de sofrer. Você cansa.
Chega uma hora que você tem que aprender, não é isto? Fazendo isto, porque estamos encarnados. Vamos lá em Jesus, reconciliar-se com vossos adversários, enquanto você está ao lado dele. E acredito eu que dentro do nosso movimento espírita, é onde nós temos mais adversários. Infelizmente ou felizmente? Não, felizmente. Porque é melhor você ter o seu inimigo perto de você, porque aí você acerta com ele. Mas eu não sou inimigo dele. Ele pode me ter como inimigo, é bom. Eu tenho ele perto de mim. Mas nós não podemos permitir ser inimigo de ninguém. Porque Jesus disse, quando você for fazer sua oferenda, ou sua oração, vai reconciliar com o seu adversário, enquanto está ao seu lado. Depois vem e faz a sua oferta, a sua oferenda, a sua oração. Não vamos lá na prece do Pai Nosso, quando Pedro pergunta para Jesus como orar, e ele diz, o Pai faz a oração do Pai Nosso, e está lá, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos. Espera lá, que hipocrisia é essa nossa? Que estamos fazendo a prece do Pai Nosso, pedindo perdão, mas não perdoamos. Nós estamos brincando com Deus? Você acha que Ele está nos dando atenção com essa hipocrisia? Nós damos atenção a uma criança de 1 ano que está fazendo malandragem conosco, ou brincando, ou fazendo tentando manipular-nos. Nós até cuidamos dele, mas tratamos com uma certa indiferença, até que ele aprenda a lidar com a gente. Você acha que Deus vai ficar ouvindo hipócritas? E 2 formas que nós não podemos voltar ao plano espiritual no nosso desencarne, que certamente vai ocorrer. Temos até um sorteio aqui, quem quer voltar, sorteamos, tem um número aqui, alguém quer ir? A gente não pode ser hipócrita, toma cuidado com isso. Um pouco de hipocrisia todos nós temos, porque nós não conseguimos mostrar exatamente quem nós somos. Nós escondemos um pouco atrás desse corpo, sim, certamente, mas a gente não pode ter aquela coisa que prejudica, e perdoar, não perdoar. Nós não podemos retornar à pátria espiritual com essas 2 deficiências que são gravíssimas para a nossa alma. Não só nos causam um grande dano para nós aqui, como muito mais quando retornamos para lá, não é? Então este é o sacrifício mais agradável a Deus. E ele ainda diz, porque Jesus, quando ele desce da morada de luz, pergunta, mas Jesus era um homem comum? Claro que era um homem comum. E os apóstolos? Também. Mas quem eram os apóstolos? Nós não conseguimos fazer ideia da hierarquia que eram aqueles espíritos. E Jesus também. Como que ele faz? Ele se apaga. Ele se faz homem igual a nós, usa o mesmo corpo, alimenta-se igual. A única diferença de Jesus a nós, que ele nunca sofreu uma enfermidade climática como nós sofremos, porque ele tinha o espírito perfeito que coordenava e comandava todo aquele aparelho físico. Mas ele ensinava a nós falando da semente de mostarda. Ele falava da candeia, sobre a alqueire. Ele falava da árvore seca. Ele usava tudo que tinha ao redor para nos ensinar. Utilizava de uma linguagem do povo, da época. E nós vamos lá no Evangelho de Jesus, ou estudando Vida e Atos dos Apóstolos, no livro de Karl Barth, você vai observar que Jesus usava uma linguagem do povo, da época. Ele falava demônios. O que é demônios? Maus espíritos significa. E a igreja criou, toda essa coisa aí de um ser de chifre, de pé, de bode, isso aqui, nada. Demônio significa maus espíritos. Até, não tem aquela criação para descontrair um pouquinho, que nós, quando éramos crianças, não sei se alguém que teve videogame quando era criança, tiveram? E a mãe falava, e não use muito, queima a televisão, não é isso? Mentira, não queima nada, é só para tirar a criançada do videogame, para não queimar a televisão, para eles pensarem, se queimar a televisão não pode jogar mais,
Mas não estraga a TV ou videogame. Mas nós achávamos que estragava, eu achava. Então se percebe que as mães manipulavam a gente, né? Então é a mesma coisa, isso em tudo. Nós sempre fomos manipulados, ensinados. Jesus ensinava a nós por parábolas, contava história, contou a história do filho pródigo. Que história mais linda do que do filho pródigo, que ele exige sua herança, vai embora, o pai deixa ele ir, ele gasta tudo em farra, chega a comer com os porcos, e o pai não interfere. E quando ele volta para casa, o pai o recebe e faz a maior festa, porque o filho que estava perdido volta. Jesus é assim conosco. Ele deixa nós fazermos o que nós queremos. Está lá. Quando nós desejamos, Ele nos recebe. Não é assim que nós faríamos com um filho nosso, se porventura eles quisessem sair na vida e cuidar da sua própria vida, quando eles voltassem eles não teriam um porto seguro no nosso lar? Não faríamos isso para os nossos filhos? Quanto mais Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado também quando Jesus diz que nós conseguimos ver a trave, o argueiro no olho do outro e não vemos a trave no nosso. E nós falamos a última vez que eu estive aqui daquela questão que Jesus sempre combateu muito, ou não julgais. E gosto muito de Divaldo Pereira Franco quando ele diz: jamais julgais ninguém, porque nós não temos capacidade de julgar ninguém. Porque nós não sabemos o que acontece dentro de quatro paredes, nós não sabemos o que acontece dentro da casa mental de cada um. O que é fácil para mim é difícil para você, o que é difícil para você é fácil para mim, é assim. Então o que eu tiro com facilidade, o outro não tira. Aquele irmão começou na casa espírita, não vem mais, mas nós estamos aqui firme. Por que nós estamos firmes? Ele não sabemos. Mas se o dia que ele resolver voltar, nós estamos aqui esperando ele. É assim ou não é? É assim que nós fazemos. Então é isso que nós precisamos aprender, porque alguém está nos segurando também. Alguém está sempre atrás de nós empurrando, como nós estamos empurrando alguém. Ou alguém nos segura quando vamos cair, como nós também seguramos alguém. Então, jamais julguemos para não sermos julgados com tanta severidade. Nós temos um caso que é muito interessante, eu gosto de contar uns casos porque aí a gente não dorme, não dá sono. Por exemplo, assim, quando existe um relacionamento, um casal se separam, e alguém fala: não, o culpado é ele, não, o culpado é ela, o culpado é ele, é ela. Não, os dois igualzinho. Não tem aquele mais ou menos, errou igual. Mas como se sabe, eu não sei, mas errou. Alguém faltou com alguma coisa a mais, outro faltou com outro, e no fim não se deu. Mas por quê? Eu não sei o que é o planejamento reencarnatório desse casal. Eu não sei se o tempo era lá, terminava lá. Como julgar? Então, quando nós passamos a julgar, nós passamos a ter problemas seríssimos. Começamos a incomodar com a vida do outro. E certamente precisamos procurar um psiquiatra. Porque quando a vida do outro começa a nos incomodar, nós estamos em situações bastante difíceis. Então, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Outro ensinamento de Jesus, quando aquela mulher surpreendida em adultério, e é levada a Jesus, e Jesus nunca foi questionado por nada, nem foi perguntado o que fazer. Essa mulher foi surpreendida em adultério, o que fazemos, mestre? Ele abaixa, escreve, questiona novamente, ele levanta e diz: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E agacha novamente. E começando dos mais velhos, os mais novos, todos vão embora. Quando Jesus levanta e se vê sozinho com a adúltera: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Ele não falou: eu te perdoo. Eu não te condeno. Porque Jesus não tem que nos perdoar, nós não atingimos a divindade, nós atingimos um ao outro.
Aí tem que haver reparação. Então, essa história, numa próxima oportunidade, eu vou contar a psicologia do perdão, que tem o caso dessa moça que vai longe. Ela vai se ver depois com Jesus, ela vai falar com Jesus, e ela conta por que ela cometeu adultério. Muito lindo, está no livro, não me lembro bem o livro, mas eu trago. Então, o que nós precisamos ter quando nós começamos a entender o Evangelho de Jesus? A indulgência. Missionários, grandes missionários de Jesus, têm falado muito da indulgência, que nós devemos ser indulgentes com o outro, mas severo conosco mesmo, que não dá para evitar de ver o erro de alguém, mas não precisa se comentar, porque o outro é um espelho para nós que nós não façamos igual. Mas nós também somos espelho para alguém. Aí não podemos esquecer da frase de Francisco de Assis: cuidado como você anda, porque talvez você seja o único evangelho que as pessoas leem. O seu comportamento, sua maneira de ser. Mas Jesus disse que se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Está certo, Jesus? Mas hoje, na atualidade, nós chegamos aqui, olho no Adilson, no Juca, nos demais trabalhadores da casa, e eu me espelho neles. Se eu passar em um sábado aqui e ver o Juca num boteco, tomando uma pinga, você fala: meu Deus, o que está acontecendo com o Juca? Não é assim? Você não vai estranhar? O cara vai estranhar porque ele está sempre na casa falando das drogas lícitas ou ilícitas, que a gente deve evitar e tal, aquela coisa toda. Não quer dizer que você não possa beber, não é isso, não vou entrar nessa questão, tá? Nós até porque a gente fala que o problema é o excesso, sempre é o excesso, não o que você faz, os excessos são os problemas. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas se espelhem em você. Então, isso traz responsabilidade com o Evangelho de Jesus que você está tentando seguir, não é? Então, diante desses conflitos todos, nós buscamos sempre uma resposta para nós, para que nós possamos solucioná-lo, para que nós possamos ter uma vida melhor. Eu gosto sempre de dizer que nós falamos tanto da eternidade, mas a eternidade é agora. Nesse momento nós estamos vivendo a eternidade. Como você está vivendo a sua eternidade agora? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Como é que eu vou me portar assim que eu chegar na minha casa? Como eu me porto perante meus filhos, perante minha esposa, meu esposo? Como é que eu me porto perante a sociedade? Isso tudo faz diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, um dos conflitos maiores que nós trazemos dentro de nós, não perdoar sucessivamente, são as mágoas. A mágoa, de uma certa maneira, ela é como um abismo para a alma humana. Ter a mágoa é como você estar preso numa prisão onde você não consegue se libertar-se, onde ela te deixa presa dentro de você mesmo. Você não consegue libertar-se. Estar encarnados nesse momento que nós estamos passando, nesse momento tão difícil para nós, é como se nós estivéssemos em cima de um grande abismo, numa corda bamba. A vida é constantemente no equilíbrio para não cair. Vamos para cá, vamos para lá. Não é assim a nossa vida. E nós temos que estar equilibrando-se. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai. Não tem outro meio de nós nos precavermos dos males. E o antídoto que nós procuramos tanto para nós termos um dia bom. Gosto muito dessas palavras de Emmanuel, quando ele diz que o maior antídoto que você pode ter, que você perca 10 minutos de manhã. Se você levanta às 6 horas e sai correndo, acorda 10 para 6. O maior antídoto para você ter um dia bom, mas de verdade, não é agradecer a Deus.
Você aspira, fala, meu Deus, estou aspirando. Você tenta levantar, você está conseguindo levantar. Você movimenta as mãos, estou conseguindo. Você vai para o banheiro, estou conseguindo escovar os dentes, vou tomar banho, vou vestir-me. Eu tenho um trabalho, eu tenho o café da manhã, eu tenho um lar, estou levantando de um leito que me acolheu. E agradecer de coração, porque milhares e milhares de irmãos nossos não têm isso. E nós falamos que isso é pobreza. É pobreza. Mas o que é miséria? A pior de todas as misérias é a miséria mental. É aquilo que você não consegue trazer para dentro do seu coração. Essa é a miséria maior. Porque você pode viver numa casa de sapé, com chão batido, terra batida, e você ser feliz. Felicidade é isso, é você estar aqui bem. E só o Evangelho de Jesus pode nos ofertar esses subsídios para nós. Ninguém mais. Não tem como. E a doutrina espírita pega para nós a parte principal do Evangelho, quando ela é dividida em 5 partes, a parte que ninguém atacou, que ninguém quis, a parte do amoral, do amor, da caridade. Essa é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A caridade para com você primeiro, como diz Paulo de Tarso. A caridade que você faz em você, não é a caridade que você dá cesta básica, ou que você faz o passe, ou que você vem aqui e faz alguma conversa, um diálogo. Isso é caridade como dever, é um dever. Se você tem que doar. Jesus não disse que de graça recebeis, de graça dai, não é isso? Mas a caridade de verdade é aquela transformação interior que você tem, quando todo mundo quer ficar perto de você, porque você exala energia gostosa, você é uma pessoa amorosa, sensível. Isso era que Jesus tinha, que Chico tinha, Madre Teresa de Calcutá tinha, nas mais variadas religiões, grandes missionários que nós desconhecemos, mas que estiveram aí nas mais variadas repartições religiosas. Então a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela diz que todas as religiões são escolas de Jesus, atendendo a cada um de nós dentro do nosso grau de entendimento. Mas o que é a doutrina espírita? É o que nos dá maiores responsabilidade, porque sabemos um pouco mais do que o outro. Mas isso nos faz melhores? Não, nos faz mais responsável, nos dá mais responsabilidade. Então, quando nós começamos a entender isso tudo, nós começamos a entender o que realmente nós viemos fazer aqui. Então nós precisamos começar a modificar. A vida é muito gostosa de viver. Pense agora, vamos chegar em casa, amanhã é feriado, vamos abrir uma Coca-Cola, pedir uma pizza, ou não vai? Não vai, né? Ou vai abrir, tem lá alguma coisa para você comer, vai dormir, vai assistir um pouco de TV, vai ler algum livro, amanhã vai levantar, vai descansar, vai caminhar. Como é gostoso isto. Mas se não houver amor, se não houver carinho, se não houver respeito com o seu semelhante, isso não é possível. Por isso que diz que a caridade começa em você primeiro, mudando você, aprendendo a suportar o outro, não querer mudar o outro, mudar você, sempre. E aí você muda o mundo ao seu redor, todo mundo vai ser mudado. Então, quando nós falamos, finalizando, de um planeta de regeneração, que nós tanto ansiamos, esse planeta de regeneração, a transformação, é a transformação moral de cada um de nós, e aí sucessivamente não teremos mais maldade no mundo. Vai levar algum tempo? Vai, mas já vimos tantos jovens bons, como eu estava falando com o Juca, tantos espíritas jovens já vindo avançando com tanta força, com coragem, os irmãos aqui com tanta coragem, todos que participaram para essa casa estar aqui, e daqui uns dias vai estar 50 anos, pingo de luz, 50 anos, eu vou lá no Bezerra de Medeiros, São Pedro, acho que quase 60, eu falo, meu Deus, fui no Girão esses dias, nossa, alguém fundou essa casa, eu nem tinha nascido, percebe, alguém fez para mim.
e alguém fez para alguém que virá. Isso, você tem que deixar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Sua passagem não foi em vão, muito mais na obra do Cristo. Como é gostoso isso. E aí, o caipira aqui, né, quem não sou eu, é o responsável pelo caipira falar em Piracicaba é o Adilson. Ele convidou a ouvir e não parei mais, né? Então é gostoso, sabe, a gente ter esse bate-papo, vir trabalhadores. Casa espírita é simplicidade, é amor. Casa espírita é convivência, é abraçar. Casa espírita é você ser quem você é, com o direito de ser, mas consciente que você pode melhorar, que você pode mudar. Então, finalizando, eu gosto muito de Paulo de Tarso em Coríntios 13, quando ele diz assim, eu vou lendo aqui um pouco, porque é muito difícil de decorar, embora meu neto fale, vô, mas como que você é burrão com esse tamanho de cabeça? Não tem jeito, tamanho de cabeça não vale, é o cérebro, né? Então eu não consigo, eu tenho que ter tópicos, não é? E aí você vai dizendo, né? Então Paulo de Tarso diz assim em Coríntios 13, sou fã de Paulo de Tarso, para mim é um dos maiores ícones do Evangelho de Jesus. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, né, Luciana? O amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro. O amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto nós conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor que nós podemos dar em abundância. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção, muita gratidão pela casa, pela direção. Parabéns aos trabalhadores, aos fundadores e a todos que colaboraram direto e indiretamente. Venham à casa, prestigiem, valorizem, amem-se. A casa tem muito a oferecer, muita luz. Enquanto os nossos irmãos lá se preparam para aquele que vai tomar o passe, nós fazemos uma vibração, levamos nosso pensamento em nossos lares, levamos o pensamento em todos os cômodos da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos entes queridos, familiares, mesmo aqueles que já constituíram famílias, que já têm sua vida própria, aquele que porventura já retornou à pátria espiritual com tarefa definida, que também receba as nossas preces, nossas vibrações, o nosso carinho, que as bênçãos de Jesus se derrame por acréscimo de misericórdia.
Pedimos a Jesus que a misericórdia se derrame sobre nossos irmãos que perambulam pelas estradas, sem saber onde estão nem para onde vão. Por aqueles que estão debaixo de pontes, rodoviárias, calçadas, bancos, ladrilhos. Aqueles que são escravos das drogas lícitas ou ilícitas, que sofrem, que também recebam nesse instante as nossas vibrações. Hospitais, médicos, enfermeiros, toda a equipe de trabalho de um centro hospitalar, que também receba as nossas vibrações, os internados, aqueles que estão em tratamento, igualmente aqueles que se encontram em suas residências, passando por dificuldades, por enfermidades. Pedimos a todos, pedimos pelos asilos, igualmente pelos presídios masculinos e femininos, que eles tenham forças para poder reparar todo o mal que cometeram contra as leis divinas, pois são nossos irmãos em Jesus. Pedimos, enfim, por todos os lares, por todos aqueles irmãos que têm contato conosco, por esta casa, pelos trabalhadores espirituais, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que têm o nome acrescentado no caderno, na caixinha de oração, por aqueles que estão em tratamento nesta casa, sejam todos recebedores, por aqueles irmãos igualmente, que no momento de loucura, no ato impensado, tiraram-lhe a própria vida. E assim vamos pedindo que a misericórdia divina se derrame sobre todos nós, infinitamente. Assim, agradecemos e gostaria de fechar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas na medida que nós também aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, caímos em tentação de pecar novamente, mas livra-nos de todo o mal, em especial o mal que ainda está dentro de nós. Que assim seja, em Jesus agradecemos. Graças a Deus.